meu nome é Eduardo, eu sou psicólogo. Estamos aqui hoje, a minha amiga Tatiana, também psicóloga, para falar sobre um tema muito importante, que é relacionamento amoroso, casais. Então, a Tatiana, primeiro as damas, né? Ela vai se apresentar. Oi, eu sou Tatiane, sou psicóloga, trabalho aqui na clínica no atendimento individual e atendimento de casal. E em parceria com o Eduardo, a gente conversando, percebemos o quanto esse tema casais, relacionamento amoroso está em alta, né? Quantas pessoas buscam saber um pouco mais sobre isso e nós resolvemos então trocar um bate-papo, compartilhar com vocês e entre nós nossas ideias e o que a gente acredita aí. Exatamente. Então, assim, eu trabalho na clínica, né? Atendo adultos e trabalho muito com casais. Eu costumo dizer que no meu trabalho sempre são 3 problemas principais, quando não são os 3, que é a ansiedade ou depressão, né? Que são os transtornos de humor, a questão de relacionamento e a questão de sexualidade. Mas desses 3, sempre relacionamento é o que mais aparece, seja relacionamento com os pais, com os amigos ou os relacionamentos amorosos. E eu fico pensando do quantas pessoas buscam uma ajuda ou percebem algum tipo de necessidade de ajuda diante do relacionamento amoroso, né? Exatamente, são muitas pessoas. Isso. E aí eu fiquei me perguntando, por que será que as pessoas querem se relacionar amorosamente? Por que busca um relacionamento de casal? É verdade, porque se a gente for pensar, é tão complexo, às vezes exige tanto das pessoas, é tão desgastante, que deve ter um motivo muito bom, ou vários motivos, né, para as pessoas estarem procurando isso. E aí, então eu acho que a primeira pergunta aqui que nós vamos responder para nós e para vocês, né? Por que as pessoas buscam relacionamento amoroso? Por quê, Eduardo? Eu vou começar, então? Bora, compartilha aí com a gente. Então, a primeira coisa que eu acho que eu sempre tento buscar essa base teórica, né, que eu acho importante, sempre muito presente nas pessoas, é uma questão até evolutiva mesmo. O ser humano, né, é uma espécie altamente social, provavelmente a espécie mais social que existe. Então é uma tendência quase que genética mesmo, a gente precisa estar interagindo com outras pessoas. É lógico que a interação não precisa necessariamente ser amorosa, né? Tem a questão de amigos, de pais, mas se a gente for pensar o que faz perpetuar a espécie, né? É o relacionamento amoroso que vai levar, né, a ter filhos, a criar os filhos. Então acho que a gente tem um impulso, uma força mesmo interna da sobrevivência muito poderosa. Mas com certeza não para por aí, né? Eu imagino também que as pessoas, elas buscam isso como uma realização, né, para a vida delas, porque é engraçado isso, eu atendo muitos casais e às vezes eles estão ponderando ou negociando se vão continuar juntos ou vão terminar. E muitas vezes eles já falaram o seguinte: olha, é complexa essa decisão, porque se a gente terminar, a gente tem muito a perder, porque os dois vão sair com um prejuízo muito grande, e não só necessariamente financeiro, mas prejuízo social, prejuízo afetivo. Então, quer dizer, quando você está com outra pessoa, você se fortalece, você desenvolve, né, habilidades e possibilidades de uma maneira que sozinho você não conseguiria. Então, acho que tem essa questão de ter outra pessoa com você, ela te eleva em um nível que sozinho você não conseguiria estar. Ô Eduardo, enquanto eu fiquei te ouvindo, eu fiquei pensando que legal a nossa troca, porque eu acho que eu diria uma resposta muito parecida, mas numa linguagem mais mulherzinha, Vamos sabe? lá, ué, isso que é bom. Acho que tem um monte de gente que talvez não tenha entendido o que eu disse e fala: o que esse cara tá querendo dizer? A Tati vai traduzir, então. Vou traduzir para nós mulheres uma linguagem mais mulherzinha, eu vou chamar mesmo. E que bom ter uma visão bem homem, assim, sabe? Desse relacionamento de casal, assim, de busca desse relacionamento. Porque eu diria assim, Eduardo, que nós buscamos um relacionamento de casal, porque o relacionamento de casal está a serviço da vida mesmo, da vida acontecer, de sentirmos vivos em todos os sentidos. Porque quando a gente está apaixonado, cara, a gente sente tudo que pode sentir. Acho que a gente se sente vivo mesmo, assim. É algo físico, é algo emocional, é algo que te prova que eu tô vivo. Espiritual até, né? Espiritual pra quem também. tem essa espiritualidade. Sim. Então eu acho que o relacionamento, ele tá a serviço da vida. E como você disse, pode ser vários tipos de relacionamento, mas o relacionamento de casal é o encontro de 2 adultos. Eu acho que coloca pra nós essa diferenciação do tipo, agora eu tô numa vida adulta, né?
tô construindo algo diferente e também dessa, igual você colocou, das habilidades que eu aprendo um com o outro, de trazer tudo aquilo que eu tive na minha família de origem, que eu aprendi, que eu vi acontecendo lá, agora eu tenho um outro para trazer para ele reformar, reafirmar, dizer que é isso mesmo, ou para eu aprender coisas novas, porque quanta coisa nova o outro traz para mim. Exatamente. Quando eu tô ali me relacionando com ele, né? Então eu diria que um relacionamento de casal é algo para somar, é algo para acrescentar coisas na nossa vida de adulto. E onde que eu busco exatamente isso de ter alguém para eu me sentir vivo. Para eu me sentir humano, social, né? Sim, sim. Então eu fico pensando nisso, o quanto que esse apaixonar-se, estar com o outro, às vezes nem sempre em casal ou não, mas faz a gente se sentir vivo. E o quanto a gente precisa disso na nossa vida cotidiana, né? Exatamente. E eu acho que essa necessidade que você colocou muito bem, né, e que eu falei de outra maneira anteriormente, é algo mesmo que é nosso, é da espécie, né? Tem um filme, eu acho que todo mundo já assistiu, que é o Náufrago, né, com o Tom Hanks, que demonstra muito isso, né? Se a gente, enquanto ser humano, estivesse em uma ilha ou em um espaço em que não existe outros seres humanos, nós criaríamos alguém para a gente poder conversar, que é o que ele faz, né? Ele cria o Wilson, que é uma bola, e ele cria uma pessoa para ele poder conversar. Ele conversa com aquela bola, né? Que é aquela pessoa, aquela coisa que ele criou o filme inteiro. Então, para demonstrar o tanto que a gente tem essa necessidade. Por acaso você não tem fósforos aí, tem? Fogueira bonita, não é, Wilson? Então, Wilson, estávamos na rota para Memphis às 11h30. E aí, Tati, uma coisa que você falou aqui também muito interessante que eu fiquei pensando, que é essa coisa de... isso acontece, eu acho que isso é claro, até tem algumas teorias científicas falando sobre isso, a maneira como a mulher pensa e a maneira como o homem pensa, né? E a maneira de se comunicar. E acontece muito em casal que às vezes o homem e a mulher, eles pensam a mesma coisa. Eles querem dizer a mesma coisa, só que a maneira como eles colocam, às vezes a mulher não entende e o homem não entende. E aí eles estão brigando, estão se desentendendo, se desgastando por uma coisa que às vezes é a mesma, cada um, né, tá falando a mesma coisa, querendo dizer a mesma coisa, que foi o que você percebeu muito bem e falou, não, vou dizer de outra maneira, mas eu entendi o que você quis dizer. Isso acontece muito na própria relação entre os casais, né? Verdade. Eu acho que isso é um ponto importante, viu, Eduardo? Na hora que você coloca essa diferença e o quanto quando chega aqui pra gente, muitas das vezes a gente percebe que um dos grandes problemas do casal é comunicação, né? Exatamente. O maior, eu não tenho dúvida. O maior. Eu também diria que é o maior, Eduardo. O maior problema que existe entre os casais é a comunicação, que na maioria das vezes eles estão dizendo a mesma coisa em formas diferentes, às vezes igual eu brinquei com o Eduardo, bem homem, e outra forma bem mulherzinha. Estão dizendo a mesma coisa, às vezes com linguagem só diferente do que eu aprendi na minha casa, do que o outro aprendeu, do que está se juntando ali. E acaba isso criando uma confusão danada, né? Um monte de coisa, um monte de conflito, né? Essa Exatamente. Coisa de comunicar. E aí eu fico perguntando, né? Por que a comunicação, eu até falo para meus pacientes, não é nada assim científico, mas eu falo, 90% do problema dos casais é comunicação, né? Por que isso acontece? Eu diria assim, como você até falou um pouco antes, as pessoas são diferentes, elas se unem com as diferenças, muitas vezes elas vão ter afinidades e vão reforçar ou reafirmar aquilo que cada um tem, mas muitas vezes vai ser questionado, porque naturalmente pessoas com criações diferentes, com pais diferentes, experiências diferentes, um histórico diferente, elas vão ter algumas incompatibilidades, e a incompatibilidade, no sentido de naquele momento acontecer, é normal, mas como resolver isso? Qual a ferramenta que resolve isso? É justamente a comunicação. Então, assim, ninguém é obrigado a ter tudo igual ao outro, semelhante ao outro, né? Mas a gente tem que saber ter uma ferramenta para lidar com isso, e é a comunicação. Então, eu diria assim que a comunicação resolve muitas diferenças dos casais. Mas quando um ou ambos não tem essa ferramenta, porque isso é aprendido, né, Tati? A gente não nasce sabendo comunicar. Então, quando não existe isso no casal,
quer dizer que todas as diferenças não serão bem resolvidas. Ô Eduardo, na hora que você fala isso da comunicação, eu fico ouvindo alguns clientes falar assim, tá bom, mas comunicar o quê? Tá bom, o problema é a comunicação. E o que eu faço então para eu ter uma boa comunicação? Que é o que você perguntou, e como resolver, né? Exatamente. E aí eu fico pensando em algumas coisas muito práticas. Primeiro, uma coisa que eu observo muito dos homens, depois você me conta o que você observa das mulheres. Vamos lá, sua vez, aproveita, hein? Pode deixar. A sensação que eu tenho é que a maioria dos homens, a sensação que eu vejo aqui, é que tem muita dificuldade de contar o que eu sinto. Eu sinto que você não gosta de mim. Eu senti raiva quando você falou isso. Eu senti amor quando você fez isso. Eu me senti amado. De falar de mim em primeira pessoa, né? E talvez as mulheres tenham mais facilidade, pode ser até mito, porque eu acho que é de aprendido mesmo, mas vou continuar na linha aqui dos homens e mulheres, lá, essa tá? é a melhor parte. Que a gente fala mais, que eu sempre ouvo falar que nós falamos mais, né? E é mesmo uma queixa de que nós falamos mais em relação ao sentimento, de contar. E eu acho que nem é de falar de sentimento, é falar de nós em primeira pessoa. Falar, olha, quando aconteceu isso, eu me senti assim. Então assim, você acha que, só para eu entender, a falha ou é uma dificuldade mais do homem de dizer o que ele sente, né? Em média, as mulheres dizem mais, manifestam mais do que os homens. A gente aprendeu isso. Uhum. Mas eu acho que tem tenho essa casal. percepção. Em média, as média, mulheres né? falam mais. Tem a exceção, o homem que fala mais, a mulher que fala menos, mas na minha percepção lá no consultório, com os casais e até fora, né? A gente relaciona com outras pessoas, até uma questão cultural. Verdade. As mulheres, elas se expressam, se manifestam mais. Porque é aquela coisa, eu sou homem, eu não falo o que eu sinto, aquela cultura machista, né? Verdade. Que é equivocada, prejudicial, mas existe. Então, a gente poderia dizer que uma dica para a comunicação fluir de uma forma melhor no casamento poderia, não só o homem, mas todo mundo, de uma certa forma, conseguir se expressar mais do que aquilo que eu sinto. E não denunciar e não brigar com o que o outro fez, mas o que eu senti diante da situação acontecida. Exatamente. Esse é um ponto importante. E aí, pensando nisso também, eu acho que até é uma questão talvez mais das mulheres, né? Mas que acontece nos dois. Que é aquela coisa assim, a mulher, como ela está acostumada a falar muita coisa, muitas vezes ela faz o quê? Ele não fez o que eu queria que ele fizesse. Ele deveria saber, aquela coisa assim, né? Ele deveria saber. A gente já tá junto há 30 anos, eu não preciso de falar, ele já sabe, né? É óbvio. Então, a comunicação nesse ponto eu acho que é fundamental. Gente, comunique o óbvio. Porque às vezes a gente está achando que é óbvio para outra pessoa, por mais que você... Eu já atendi casais que um casamento aí de 40 anos. E acontece da pessoa não saber o óbvio, porque às vezes a gente está em outra sintonia, está fazendo outra coisa, está preocupado com outra coisa. E ou o homem ou a mulher está esperando aquilo, né? Que, não, ele vai saber o que eu quero, ou ela vai saber. E nem sempre sabe. Verdade. Eu falo sempre para os meus pacientes, Eduardo, que o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Mas aquilo que eu olho e falo indignada, mas é óbvio que é isso. Não, não é. Não é mesmo. E eu gosto de contar o exemplo de um casal que eu atendi, que eles queriam se separar bem. E eles eram casados há tipo 40 anos, né? Muito tempo. E uma das queixas era que a mulher disse que não se sentia amada por ele, né? E aí, quando ela falou isso, ele fez uma cara de espanto, do tipo, como assim, né? E aí, nesse momento, ele pegou e falou assim, olha, a partir do momento que eu falei sim pra ela lá no altar e que eu fazia café da manhã pra ela todos os dias, pra mim era óbvio que eu amava ela. Olha só. E aquilo pra mim ficou marcado, o quanto às vezes essa comunicação, sabe? Que o que eu acho que é óbvio pra mim não é pro outro, porque essa questão do óbvio tem a ver com a minha educação, do jeito que eu vejo o mundo. Então eu brinco e falo, tudo que você pensar é óbvio, é exatamente isso que você tem que contar pra ele. Exatamente. Contar mesmo, falar assim. Outro exemplo do óbvio que eu adoro, pra nós mulheres, é óbvio que se eu colocar a roupa lá na máquina pra lavar, preciso tirar e estender, né? Tô aqui atendendo o casal. Estou aqui atendendo o casal e uma das brigas foi essa, né? Ela colocou a roupa na máquina e teve um contratempo e teve que sair e trabalhar. E quando chegou a noite, a roupa tava lá na máquina do mesmo jeito. Nossa Senhora. E ela ficou indignada, porque pra ela era óbvio que alguém ia pegar a roupa lá na máquina e estender no varal.
E quando ela falou isso pra ele, ele olhou do tipo, não, eu não sabia que era pra tirar a roupa. Se você tivesse me mandado um WhatsApp, meu bem, por favor, tira a roupa que ficou na máquina, eu teria feito. Exatamente. E o quanto isso surgiu um conflito e que se junta às vezes com o conflito que nós trazemos da rua e acaba virando uma briga de casal. Então eu acho que essa dica do óbvio é a melhor, viu? É óbvio, né? É Mas óbvio, tem que falar. mas vamos falar. Exatamente. E aí, Tati, você entrou num ponto que eu acho bastante importante de dizer que são os detalhes. Porque se a gente for pensar, é um detalhe cotidiano, doméstico, né? A questão de lavar a roupa. E tem... Nossa, se a gente for pensar aqui, a gente fica o dia inteiro falando de detalhes. Mas esses detalhes, né? Eles vão acontecendo, se acumulando e vai desgastando a relação. Porque aí é aquela coisa, a pessoa, não, mas o amor dá conta de tudo, né? Mas a gente tem que nutrir o amor, a gente tem que sustentar o amor. E às vezes são coisas práticas também que vão sustentar o amor, né? Então, o cuidado com o outro, a atenção com o outro, que são detalhes na vida dos casais. E aí entra um tema que eu acho fundamental, que eu acho que além da comunicação também não poderia faltar entre os casais, é a generosidade. E aí a generosidade não é uma generosidade, é um grande feito, é lógico que isso é legal eventualmente, mas eu vejo que a generosidade, a imprescindível é a generosidade nos detalhes. Então é essa coisa assim. Porque quando você fala assim desse cara que deu a opinião dele, falou, olha, se você tivesse me pedido, eu teria feito. Eu acho que é legal, é a generosidade dele, né, de se dispor, predispor a fazer isso. Mas eu atendo muitos casos assim, e às vezes a gente atende até o individual, a pessoa individualmente, mas ela tá falando do outro, né, que nem foi lá na terapia. Mas ela fala, não, o meu marido, ele fala que não foi criado para cuidar da casa, não foi criado para ajudar a mulher, e é coisa de mulher, e ele não vai fazer, e se tiver que fazer isso, então ele quer separar. Então, eu fico me perguntando onde está a generosidade dessa pessoa. Se por ter que fazer algo que é do ambiente dos dois, os dois estão compartilhando esse ambiente, se tiver que fazer uma coisa dessa, uma atividade pequena, ele já pensa em separar. Então, a pessoa tem que se perguntar, será que esse casal, será que essas pessoas estão vivendo um relacionamento em que existe a generosidade? Eu acho que isso vale para os dois. Nossa, Eduardo, quando você fala isso, me vem o conceito que eu coloquei lá no início de que o casamento é o encontro de dois adultos. Exatamente. Né? Porque muitas das vezes eu espero que o outro cuide da casa, que o outro faça comida pra mim e tudo. E eu esqueço que ali são dois adultos que estão juntos, compartilhando uma casa, compartilhando momentos juntos e que a responsabilidade de tudo isso é dos dois. Essa coisa de que a casa é da mulher, o dinheiro quem traz pra casa é o homem, eu acho que já se perdeu no mundo que a gente vive hoje. Apesar de existir papéis diferentes de homem e mulher numa relação extremamente importante de levar em consideração. Com certeza. Porque nós, mulheres, nos sentimos atraídas por homens, com energia masculina. E os homens também sentem uma atração por nós. E que tem coisa assim, que é coisa de mulherzinha. E tem coisa assim, que é coisa de homem. Sim. E que isso é importante ali no relacionamento. Mas quando você traz esse tema, eu fico pensando que realmente essa coisa do ajudar o outro, ser generoso com o outro, em coisas mínimas, detalhes mesmo, de cuidado diário, o quanto isso faz diferença mesmo, sabe? Exatamente. E eu fico pensando que, talvez... o grande lance aí é pensar assim, e se fosse uma outra pessoa de fora, né? Será que eu também agiria assim? Porque eu vejo que às vezes a gente se desleixa um pouco com a generosidade com aquela pessoa que tá ali comigo todo dia. Que é a que mais a gente deveria ter, né? Que é a mais íntima, mais próxima, a gente se acomoda, né? Exatamente. E a gente deixa de fazer isso pelo outro, coisa pequena, assim, talvez de uma água. Aí chega uma visita em casa, Faz tudo pra visita, sabe? tapete vermelho pra visita, né? E aí eu fico pensando, por que não tratar com tapete vermelho aquela pessoa que tá ali do seu lado todo dia, sabe? É verdade. E é uma queixa muito comum até, assim, inclusive eu escuto muito das mulheres, mas eu imagino que tem dos homens também, que é o quê? Pros amigos, nossa, os amigos adoram ele, os vizinhos adoram ele. Se um vizinho chegar aqui com emergência, vai lá e faz, mas quando é aqui em casa... E aí eu fico pensando assim, né? Quando é aqui em casa, talvez eu não dê tanto valor, no sentido que com essa pessoa que eu tô crescendo, que eu tô me desenvolvendo, essa pessoa que vive comigo diariamente, né? Exatamente. E às vezes por acomodar mesmo, a gente deixa cair na rotina e não tem essa generosidade com o outro. Esse cuidado com o outro, né? É verdade. E
Eu acredito que é muito importante isso mesmo, para manter o amor, para alimentar mesmo o amor diariamente com essa generosidade, que muitas vezes, lá no início do namoro tem, viu, Eduardo? É verdade, naquele momento apaixonado que você falou. Tem, né? não tem? Tem. Aí Lá tem. no início do namoro tem sim, sempre tem isso de querer agradar um ao outro, para que o outro goste de mim. E aí depois que eu vejo que o outro gosta de mim, não se vê necessidade de alimentar isso, né? Isso. Mas a gente vê que isso é importante diariamente em todos os relacionamentos, né? Sim, E sim. todo mundo gosta de ter cuidado, venhamos e convenhamos. Oh, é muito bom. E a generosidade é uma coisa que ela é contagiante. Assim, isso quando você falou certinho, dois adultos, né? Ela é contagiante, porque se você é generoso com outra pessoa e outra pessoa é uma adulta, a tendência é que ela seja generosa com você. Então você tem que oferecer para receber. E aí falar, não é uma troca, não pode ser assim. Eu acho que é uma troca. A gente está numa relação para se desenvolver junto com outra pessoa e não tem como se desenvolver se não existe uma troca. Eu acho que você tocou um ponto importante. Um relacionamento de casal, um dos princípios dentro da abordagem que eu trabalho é a troca, é o equilíbrio. Uma das leis do que eu chamo de leis do amor é o equilíbrio. Todo relacionamento é sim uma troca. Ah, mas é interesse? Não, não é que é interesse, é que é uma troca mesmo. E essa troca precisa estar equilibrada em todo sentido, seja de carinho, de dinheiro, de coisa, de tudo. É uma troca mesmo entre dois adultos e essa troca precisa ser igual. Em todos os sentidos. Então, a partir do momento que eu te dou algo, eu te dou uma atenção, eu também vou cobrar isso depois de alguma forma. Sim. E é direito meu também receber isso, né? Se eu tô te dando é porque eu quero receber. Exatamente. Quando acontece um desequilíbrio num relacionamento amoroso, é onde que começa a ter conflito, é onde que às vezes começa essa reclamação chegar aqui no consultório do pra mim ele não faz, pros outros ele faz. Ou troca no sentido de reclamação de que eu não estou recebendo carinho, atenção, né? Isso. E às vezes a gente precisa olhar e ver onde é que está desequilibrado. Exatamente. E aí você falou, né? Se eu estou oferecendo, eu quero receber, mas o inverso também é verdadeiro, né? Se eu estou recebendo, eu me sinto inclinado a oferecer. Isso que eu acho que é legal da troca. Não é que só a gente, por interesse de receber, mas também às vezes a pessoa surpreende a gente fica tão... A gente ama aquela pessoa, a gente admira aquela pessoa, ela nos faz bem. É humano isso. A questão social, né? Eu quero retribuir. E olha pra você ver que é a troca, Eduardo, que cria vínculo entre duas pessoas. O vínculo, ele é construído pela troca. Então, se eu dou... Olha pra vocês verem o tanto que é legal. Chega o aniversário do Eduardo, eu vou lá e levo um presente pra ele. Eduardo aqui trouxe um presente pra você e tal. O Eduardo vai se sentir na obrigação de, no meu aniversário, me dar um presente também. Exatamente. E aí, isso vai criar um vínculo entre eu e ele. Então, enquanto tem essa troca, nós vamos estar vinculados numa amizade, em algum tipo de relacionamento. Isso. É porque você falou assim de retribuir no seu aniversário, mas talvez eu retribua em outro momento. Não precisa de ser uma imitação. Às vezes sim, é legal, mas às vezes eu vou lá na casa da Tati, vou fazer uma visita pra ela, que é uma maneira de retribuir também, né? Exatamente. E então essa troca é necessária para manter o vínculo. E talvez uma coisa que as pessoas não saibam é que isso também acontece no negativo. É verdade. Então, se num relacionamento eu vou lá e dou um murro no Eduardo, o Eduardo vai querer me retribuir de alguma forma. Por mais que ele tenha valores, crenças que falam, cara, eu não posso retribuir com a mesma moeda e tudo, mas ele vai ficar com um sentimento ruim e que de alguma forma ele vai querer retribuir isso. E para que o amor tenha uma continuidade, Eduardo, essa retribuição, quando é no negativo, ela precisa acontecer para voltar ao equilíbrio, para um desse relacionamento não ficar se achando melhor do que o outro, mas por amor precisa ser retribuído um pouco menos. Porque se eu te dou um murro, você me dá um murro um pouco mais forte, eu vou querer te dar outro. É uma espiral negativa, né? E aí o negócio não vai parar. Exatamente. Entende? E aí alguém tem que interromper. Muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de ser generoso e falar, olha, eu recebi algo ruim, mas eu vou interromper esse ciclo, eu vou interromper essa espiral. E eu já atendi tanto casal que eles não interrompem, eles só vão... Vira um jogo, né, Eduardo? Isso. Vamos ver quem tem mais poder. Isso, e assim, né, as pessoas têm um limite. Chega uma hora que tá insustentável mesmo. Não pode deixar nesse ponto. Chega nesse ponto, né? E aí a gente costuma dizer, Tati, que o inverso da espiral negativa é a espiral virtuosa. Então é isso, né? Eu retribuo você faz alguma coisa boa, eu retribuo com uma coisa boa e você retribui com uma coisa boa. Então é a espiral virtuosa.
E aí o relacionamento se mantém. Exatamente. Né? Um vínculo forte. Com vínculo forte, né? E pode ser que chegue em algum momento, que eu acho que você disse lá atrás, eu queria retomar, que seja a hora de acabar, né? Exatamente. Eu queria tocar nesse ponto também, porque a gente tá falando aqui de o que fazer para manter um relacionamento, para melhorar, mas, gente, por melhor que sejam as pessoas e por mais afinidades que elas tenham, as pessoas estão em constante transformação. Então não significa que elas serão pessoas compatíveis para sempre, isso não é uma obrigação, né? E às vezes um relacionamento pode sim perder o sentido, sem necessariamente estar sendo um relacionamento conflituoso, conturbado. E o quanto talvez a ideia que os relacionamentos são pra sempre nos fazem sofrer, né? Exatamente. E acho que a gente aprendeu isso, né? E que bonito é mesmo ver um casal que tá há 60 anos juntos, que tá há 30 anos de casado, sei lá, há muito tempo, é bonito. Só que a gente precisa entender que não é eterno todos os relacionamentos, que nós vamos sim ter namoro, noivado ou casamento, que vai chegar uma hora que vai ser incompatível ficar junto, por vários motivos, né? E que faz parte sofrer, chorar e entender que qualquer separação é dolorida mesmo, seja, por mais que não esteja fazendo bem ali, quando a gente se separa dói pra caramba. Exatamente. E que eu posso viver esse luto numa boa. Isso. Mas é entender que tem relacionamento tem hora que chega ao fim mesmo, né? Sim, é isso mesmo. E acontece, gente, assim, pode ser exceção, mas existem casais que eles terminam numa boa. Eles sentam, conversam, não talvez na primeira conversa, mas eles constroem, né, aquela percepção que cada um tem e avaliam, analisam a relação e chegam a uma definição de que não vão continuar. Isso acontece. Eu acho isso bonito, sabe, Eduardo? Porque eu acho que é uma assertividade de não esperar a chegar a um ponto de machucar um ao outro ao extremo, sabe? Sim, sim. De não esperar chegar ao limite de falar, poxa vida, não dá pra ficar mais junto. De talvez entender qual o meu limite, qual o limite do outro, né? E aí, assim, eu lembrei agora também de casos onde que a gente fica forçando tanto que o relacionamento dê certo e que a gente se machuca pra caramba por diversos motivos, às vezes por medo de ficar sozinha. Isso. Porque aí entra numa discussão que você me trouxe agora há pouco, me perguntou, né? Sim, tá tudo amarrado, né? Não Tudo tem amarrado. jeito. De Solidão. medo de solidão, né? Medo de estar sozinho, por isso eu topo relacionamentos destrutíveis. Isso. Relacionamento às vezes que não tá me fazendo bem. E aí, Dati, o que é interessante, só para aproveitar esse momento, que quando a pessoa tá numa relação ruim e destrutiva e conflituosa, por medo de estar sozinha e estar solitária, ela tá sentindo solidão nessa relação. Então ela já está, porque a gente sente solidão Mesmo a dois. mesmo a dois, mesmo a três, mesmo em volta de muitas pessoas, porque a solidão ela é uma percepção, é uma sensação. Estar solitário é diferente, né? Estar sozinho é diferente. Então você está sozinho, você não tem pessoas à sua volta, mas às vezes você está bem com você. Agora, quando você sente solidão, pode ter muitas pessoas, você pode estar num relacionamento que você vai estar sentindo isso. E se o relacionamento é ruim, você está sentindo solidão e não quer largar o relacionamento por medo de sentir solidão. Muitas vezes eu coloco isso no consultório e as pessoas elas se surpreendem, porque é o que acontece. E aí eu me lembrei até, Eduardo, de uma poesia do Osho, que é Primeiro Fique Sozinho, não sei se você já leu. Não. Uma dica aí de leitura. Legal. Que fala no sentido de que para eu estar completa com o outro, eu preciso estar tão bem comigo mesmo, que primeiro eu preciso aprender a ficar sozinha, a gostar de mim, a não sentir essa solidão, porque aí quando eu encontrar o outro, vai ser tão bom que se ele for embora ou se ele não vier, também é bom, sabe? Exatamente. Então realmente é algo de completude, de algo maior mesmo assim, que se eu tenho outra pessoa para estar comigo, dividir comigo, compartilhar comigo a vida, para mim relacionamento é muito ligado a essa palavra compartilhar. Isso. Até mais do que dividir, né? Mais que dividir. Porque eu acho que compartilhar é viver com o outro a vida do outro. Isso. E o outro viver comigo a minha vida. Quer dizer, você não se reduz, você não perde uma parte sua, não é uma divisão, mas é uma partilha em que se soma, né? Exatamente. Que entra no conceito porque a gente busca um relacionamento, né? Exatamente. E aí esse texto então coloca isso, que pra eu compartilhar com o outro eu preciso estar inteira. E pra eu estar inteira eu preciso também saber ficar sozinha. Exatamente. E aí eu até lembrei de uma frase também, mas eu sou muito, gente, eu guardo a mensagem, mas infelizmente os autores que me desculpem, depois a gente coloca no vídeo aí embaixo. Solidão não se cura com o amor do outro.
se cura com amor próprio. Nossa, que top, adorei, Eduardo. É muito bom, eu acho que é bem isso, a gente tem que aprender a estar só com a gente mesmo, amar a própria companhia, e aí sim. E aí isso acaba que você atrai as pessoas saudáveis, relacionamentos saudáveis. Né? Exatamente. Então, para eu ter um relacionamento saudável é extremamente importante cuidar de mim, cuidar do meu amor próprio, cuidar de me conhecer para não buscar no outro aquilo que está faltando em mim. Exatamente. Né? Porque muitas das vezes, se eu não cuido de mim, eu vou querer que o outro tenha isso, né? E aí entra numa coisa que você falou que eu queria voltar, top, na hora que você falou do filme, que quando eu não tenho ninguém, eu acabo criando alguém pra ter alguém ali, né? Pra suprir, né? Pra suprir isso. E sabe quando eu recebo os casais aqui, eu percebo que na maioria das vezes, quase que 99% das vezes, as pessoas olham pro outro e enxergam o que ela quer enxergar. Exato. O que ela criou, o homem, o namorado, o marido, que eu queria que existisse na minha vida. Não o cara que tá ali na minha frente de verdade. Idealiza, né? E aí eu enxergo o ideal que eu criei na minha mente. E não o cara que ele é de verdade. Sabe? Eu já expliquei isso muitas vezes, as pessoas no consultório chegam a essa conclusão. Fala assim, peraí, Eduardo, então o que eu tô percebendo aqui é que eu espero comportamentos, espero posturas de uma pessoa que não existe. É de uma pessoa que está na minha cabeça, porque a pessoa que existe ela é uma outra pessoa. Exatamente. E aí, talvez entre num ponto muito importante do relacionamento, que é aprender a aceitar o outro. Isso. Né? Eu acho que a primeira palavra que entra num relacionamento é sim, eu te aceito. Do jeito que você é, sem querer te mudar em nada. Eu literalmente te aceito. A aceitação é importante. Muito, e tem muito a ver com a expectativa também, né? Que a gente cria das pessoas. E legal seria se a gente contasse para os outros a expectativa, né? É verdade. Ou eu espero isso de você, eu espero casar, eu espero ter filho, espero isso. Eu espero que você saiba tirar as roupas da máquina. Exatamente. Contar a expectativa pequena do dia a dia, né? Isso, é verdade. E assim, tá preparado para ouvir o outro, né? O que o outro tá disposto a oferecer, o que ele acha que não. Isso se chama negociação. Tem a ver com o contrato do casal. Sabe qual que é o contrato mais importante do casal? Não é aquele que a gente assina, aquela coisa formal, não é. O contrato mais importante é esse, né? Que as pessoas se sentam, conversam sobre as expectativas, conversam sobre o que estão dispostas, de preferência até antes de resolver, ficar junto mesmo, né? Conversar sobre essas coisas, mas isso sempre tem que estar acontecendo, se reciclando a relação. Então eu acho que a negociação também é fundamental no relacionamento. Olha só, que legal, né? Você falando do contrato. Eu acho que o contrato entre um casal talvez seja algo que diferencie das demais relações. Porque às vezes a gente acha que o contrato é só aquele que foi assinado, como você disse, mas o contrato é o que vale e o que não vale dentro do relacionamento. Isso mesmo. E muitas das vezes nós não verbalizamos, lado óbvio, aquilo que pra mim é lei aqui dentro. E esses dias eu lendo algo sobre casamento budista e eu descobri que no casamento budista, ali na hora, um conta pro outro aquilo que eu me comprometo, que eu coloco como contrato servir durante esse casamento. Olha só. E aí então eu fiquei pensando nisso, quanto muitas das vezes, por exemplo, acredita-se que é óbvio não poder ter traição no relacionamento. Cara, e não é óbvio. Às vezes não é valor pra mim. Ou às vezes tem outras coisas. E qual a definição de traição? Muitas qual vezes a definição cada de traição, um vai jogar uma coisa, né? Então, o quanto é legal essa coisa do contrato ser conversado entre o casal, do que vale e do que não vale, o que eu espero e o que eu não espero. Que me conte a hora que você saiu do trabalho, que você me conte com quem esteja. Não é válido no nosso casamento ir pra boate sozinho, sei lá. O que vale e o que não vale nesse relacionamento, o que deveria estar num contrato mesmo verbal entre essas duas pessoas, né? Isso. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Tati. Eu tenho certeza que é a pergunta de muita gente ali. E é lógico que eu espero poder contribuir com a sua resposta. As pessoas, muita gente deve estar olhando pra gente e falar assim, tá bom, então eu tenho que falar mais com o meu marido, ou eu tenho que falar mais com a minha esposa, porque é importante a comunicação, vocês me convenceram, eu entendi isso. Mas eu não consigo, eu não tenho essa habilidade, simplesmente não saio. Eu quero ir lá e falar, não, vai ser muito estranho, eu fiquei 30 anos desse jeito, sem conversar sobre o contrato, sem negociar, sem colocar o que eu sinto. Como que eu vou fazer isso? É muito estranho, eu não tenho capacidade.
Como é que vai fazer isso? Isso, como que a pessoa faz isso então? Porque é meio que até um vício mesmo, né? As pessoas elas não exercitam a parte talvez afetiva, a parte de manifestar as coisas. Eu diria assim, realmente isso é aprendido. E eu fiquei pensando aqui, lembrando até de mim, sabe, Eduardo? Eu acho que eu também não aprendi dentro da minha casa a falar muito sobre isso não. E brinco às vezes, geralmente feriado, final de semana, eu vou dar uma volta no parque do meu pai, a gente consegue dar uma volta inteira sem falar nada. De boa. Só estando com a presença um do outro ali. O quanto isso é aprendido, por isso que eu tô contando um exemplo pra vocês. E que realmente a gente precisa, tá bom. Primeira coisa, eu tomei consciência que eu não dou conta, que é difícil, que eu não tenho costume, que eu não aprendi a falar do que eu sinto, do que o outro sente, a falar do nosso relacionamento, a contar do que eu gosto, que eu não gosto, Isso. a falar que eu quero até da questão da sexualidade, né? Nossa, perfeito. Isso é uma dificuldade, falar sobre Grande sexo. dificuldade entre os casais, não é? Isso. Então a primeira coisa talvez eu posso virar pro meu parceiro e falar assim, assisti um vídeo de 2 psicólogos aí que tá falando de casamento e tal. E eles me convenceram da importância de conversar um pouco mais, de contar o que a gente sente. Eu queria te contar que eu não tenho facilidade em falar. Que eu queria te contar então que eu quero começar a falar, mas nem sei por onde. Olha só, legal. Então, talvez começar contando da minha dificuldade pro outro. Porque aí o outro vai perguntar algumas coisas. Ah, mas como assim? Não sabe por onde? Quem são esses psicólogos? Sobre o que eles falaram? E aí vai começar a ter uma conversa. É verdade. Né? E eu também tenho, gente, uma dica, isso que a Tati falou é muito legal, mas aí talvez pensando em pessoas que ainda não se sintam nem nessa condição de chegar e conversar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou fazer isso porque o meu marido, né, o homem, né, ele não é de falar, ele nem vai perguntar nada, ele vai fazer só assim, e vai continuar. Então, assim, uma dica que eu acho que é bem bacana, que já funcionou em situações muito complicadas, é o quê? Escreva. A escrita eu acho muito bacana, Tati, porque a primeira coisa é que ela te dá a chance de escrever realmente o que você queria. Porque você escreve, aí você lê, não, vou mudar essa parte, não foi isso que eu quis dizer, então você elabora bem. Isso no momento inicial, né? A gente pode começar escrevendo, entrega para outra pessoa, e outra pessoa, às vezes, ela não vai ler na hora, mas ela vai ler depois, ela pode reler. Ela não vai te interromper, porque já está escrito, né? Então é uma estratégia também que funciona. É lógico que o ideal é a gente começar depois a começar a verbalizar mesmo, mas a princípio, quem tem muita dificuldade de escrever é bom. Às vezes, nem tanto para entregar para outra pessoa, que isso é legal, mas é para você exercitar mesmo. O que eu sinto, o que eu não gosto. É quase como um diário, mas é legal que seja entregue para outra pessoa. Eu gosto muito dessa ideia de escrever, sabe, Eduardo? Porque, de uma certa forma, coloca uma parte nossa que não tá raciocinando tanto. Eu diria que nos coloca mais em contato com o nosso coração do que aquele que fica julgando e pensando o que eu tô falando e o que eu não tô falando. Legal isso. Até lembrei de um casal, Eduardo, que os dois conseguiam conversar muita coisa pelo WhatsApp. Olha só. Olha o WhatsApp acontece sendo muito. uma ferramenta de aproximação, né? Do tipo, a moça que eu atendia contava que quando ela conversava com o marido, acontecia isso que você tá dizendo. Não, é isso. Não, meu bem, só isso. Tá, não. E aí ela começou a escrever. E ao escrever, ele respondia muita coisa, né? Então, acho que a gente pode pensar em vários recursos diante disso, né? Com certeza. E-mail, carta, mesmo pra você tomar consciência disso que tá acontecendo, né? É verdade. Muito bom. E outra coisa que eu pensei é que se for muito difícil, Eduardo, um psicólogo pode ajudar, cara. É verdade, gente. Esse aí funciona, viu? No sentido de que as pessoas não vão pro psicólogo só quando estão com problemas. Talvez eu possa ir lá somente para eu aprender a falar de mim e começar a tomar consciência do que eu preciso contar para o outro. Acho que a gente tem uma visão que se vai no psicólogo quando tem problema, então eu diria assim, eu faria um convite, cara. É verdade. Se você quer aprender a conversar mais de você, com seus relacionamentos, estamos aí, tem um monte de profissional top que pode te ajudar a se conhecer, a de uma certa forma contribuir para os seus relacionamentos serem mais saudáveis, íntimos e cheios de coisa positiva para a nossa vida. É verdade. Muitas pessoas não têm a noção de o quanto a relação pode melhorar aprendendo a se comunicar, aprendendo a negociar. Gente, porque é aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. E às vezes o relacionamento está sendo muito caro para cada um, porque eu falo caro não só financeiramente, mas a experiência é muito cara, muito custosa, né? Por quê? Porque as pessoas elas simplesmente não conversam, não se planejam,
não alinham, né, ajustam as coisas que poderiam. E quando isso acontece, muitas pessoas vivem experiências muito positivas, uma relação com qualidade. Isso é muito bom. Ô Eduardo, eu queria dizer que nós teríamos muitos temas para trocar. Acho que eu pensei muito diante das suas colocações, né? Queria te agradecer o convite. Acho que se a gente ficar aqui conversando, nossa, vai longe, né? Tempo, mas a gente vai voltar a conversar, com certeza. Com certeza. Inclusive, eu queria convidar quem estiver assistindo o vídeo de deixar, às vezes, uma pergunta e algo, porque claro, é nossa intenção dar uma continuidade a essa conversa, a esse bate-papo. E você pode mandar uma pergunta aí pra gente, tá? Algum tema legal que você acha interessante que ele poderia, nossa contribuição para um relacionamento mais saudável. Até vou deixar aí um ponto de expectativa, pode? Claro, por favor. E se numa próxima conversa a gente falasse de traição? Muito bom, muito bom. Traição, legal. Eu acho que eu queria sugerir duas coisas. Uma porque me incomodou um pouco, eu sou muito atento a isso. E outra porque eu acho que também é um tema bacana, falar sobre sexo. Ótimo. Tá? Gente, olha, tem muita coisa pra falar, viu? E uma sobre, a gente acabou não contemplando tanto. Eu acho que tudo que a gente disse serve pra questão da sexualidade. Pessoas que não são heterossexuais, são homossexuais. Isso tudo que a gente falou serve. A gente usou muito exemplo hétero aqui, mas deixar claro também que em outros momentos a gente vai abordar isso. Verdade. Eu costumo falar para os meus clientes que na maioria dos exemplos acaba sendo hétero de uma forma mais cultural e de falar mais fácil, né? Isso. Mas realmente tudo que a gente falou aqui vale para qualquer relacionamento entre dois adultos, que aí eu penso, dois adultos que queiram se relacionar amorosamente, né? Isso. E então vale para qualquer tipo de casal, seja ele hétero ou homossexual. Exatamente. E aí, realmente adorei os próximos temas aí. Muito e bom. eu diria que fiquem atentos, então, que agora mesmo a gente lança aí mais um bate-papo. Isso, gente, escreve, exercitem a comunicação, falem o óbvio aí, manda perguntinha, não tem pergunta boba, tá? Não tem pergunta óbvia. Exercita isso aí, se você tá tendo dificuldade, e aqui nesse momento, eu costumo falar que o consultório, o psicólogo é um momento privilegiado para exercitar as dificuldades. Então, você está assistindo esse vídeo, escreve aí abaixo, sem problemas, pra gente poder, né, interagir. Acho que a questão aqui não é um monólogo, é um diálogo, tanto que a gente está conversando, mas convidar todos vocês também. E pra fechar, eu diria assim que eu convido a vocês casais, a você homem, a você mulher, que de alguma forma acha que pode melhorar o seu relacionamento buscando alguma forma de autoconhecimento e de colocar à disposição o atendimento psicológico, que é essa busca de autoconhecimento, que é essa busca de melhorar e ter relacionamento mais íntimo e saudável na nossa vida, né? E então, eu e o Eduardo, a gente tem esse tipo de trabalho e colocamos aí à disposição. No final do vídeo, tu coloca lá o Facebook pro pessoal seguir. Pode deixar. E Instagram, nossas redes de comunicação aí. Com certeza, Tá bom? gente. Foi um prazer, Tati. Prazer é meu. Foi um prazer, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau.